E a Bíblia diz que olha só que mistério. Porque Noé, acredito eu, pastor Manuel, que ele era um homem com o coração aberto. Com o coração aberto, com a mão estendida para o próximo. Ele disse, por quê? Porque se não fosse assim, Deus não deixava lá. Se não fosse assim, o próprio Deus. Porque se fosse... Não, eu não vou deixar ninguém entrar nessa arca. Quando Deus deixaria ele fechar. Mas Deus conhece todo o coração do homem. Ele vai estender a mão para todos. Ele vai querer que todos se salvem. Então, peraí, por causa da desobediência deles, eu mesmo vou fechar a arca. E a porta que eu fecho, eu quero ver alguém abrir. A porta que eu fecho, eu quero ver alguém. Mas eu amo essa humanidade. Eu não tenho que pegar no amor fora de novo. Eu não deixo eles presos. Noé, por causa da desobediência deles, vão ter que pagar. Olha que coisa linda, que mistério. E a Bíblia diz que Deus abriu os céus, abriu as comportas da terra. E o mistério veio, pastor Manuel. Olha que coisa linda. Quando o povo viu, é a mesma coisa. Por isso que Jesus disse que o mistério seria como nos dias de Noé. Noé pregoava, ele dizendo, vai vir dilúvio. Noé pregoava dizendo, ei povo, pelo amor de Deus, vem depressa, entra pela porta, vem depressa, entra pela porta, vem depressa, entra pela porta, e cair nunca vai acontecer. É por isso, irmãos, é aqui nós que estamos aqui, apregoando o arrebatamento. Ele sabe que Jesus vem, é aqui coisa linda, e Jesus sabedor de todas as coisas. Por isso que Jesus já disse, é como nos dias de Noé. Enquanto vocês dizem que eu vou voltar, enquanto vocês falam que vai haver um arrebatamento, da mesma maneira em que aconteceu com Noé, está acontecendo com vocês. Ou seja, estão chamando de louco. Eita, que coisa linda. Estão falando que não vai acontecer. Prova é, irmãos, uma semana inteira. Eita, que coisa linda de campanha. Pastor Manuel, ainda ontem eu saí desse culto abençoado, fui para minha casa. Prova é que tem alguém dizendo que isso é loucura, que tem alguém dizendo que isso é mentira. Chegamos em casa, Dona Maria está preparando ali a refeição para nós jantar. Ali eu liguei aquele aparelho e estou lá, sentado assistindo um programa que se diz assim, Na Mina da Verdade. Eu não sei se alguém já viu esse programa, mas eu estava lá, sentado observando. Quando chegou uma pergunta naquele lugar, que pergunta foi essa? Sobre o arrebatamento. Eita, que negócio é esse, Elias? Uma pergunta, Anderson, sobre o arrebatamento. E o professor, que estava lá, ele ia responder a pessoa. E ele respondeu dessa forma. Porque alguém perguntou assim, olha, que negócio é esse? Que os crentes fazem. O arrebatamento em que estarão muitos no ônibus, um será levado. Ei, parece que eu estava vendo o mistério da campanha. Um será levado e os outros vão ser deixados. Que negócio é esse? Foi essa pergunta que saiu lá. Quando de repente aquele homem respondeu. E ele respondeu. Sabe de onde, irmão? Ele não pegou do livro. Ele pegou a Bíblia para responder. Eita, que coisa linda. Ele pegou a Bíblia, pastor Ricardo, para responder. E eu fiquei só alerta. Porque estamos num tema concernente a esse. E eu estou lá só observando. Eu digo, Deus, que negócio é esse? Sabe o que foi? Ele disse, isso é mentira. Isso é mentira. Porque a própria palavra de Deus diz que quando ele voltar todo mundo verá. Como é que pode acontecer um arrebatamento de um sumir e o outro ficar no mar? Que negócio é esse? Ele disse, é mentira. Disse, na mesma hora. Chame de louco quem quiser chamar. Mas na mesma hora, a primeira coisa que veio na minha boca foi essa. Mas ele está ficando louco, irmãos. Por Jesus, eu sou louco. Eu tenho que defender a causa do mestre. Eu tenho que defender o nome de Jesus. Na mesma hora, aquele homem nem me ouviu. Mas eu apontei dentro daquela televisão. Na mesma hora, eu amaldiçoei. Por quê?
porque eu amo Jesus. E o que ele falou, aleluia, da mesma forma que Deus falou para Noé. Eu creio, pastor Léo, enquanto alguém está dizendo, não vai acontecer, eu estou dizendo, vai acontecer, vai acontecer. Meu Deus, Jesus querido. E a Bíblia diz que Noé foi na arca, mas Deus fechou a arca. E foi Jesus. E a Bíblia diz que morreram toda aquela humanidade. Somente a família de Noé se salvou. Somente a família do homem de Deus. Somente meu Deus, parece, somente se salvou quem acreditou na palavra do Senhor. Eu não vou nem falar de volta, porque se for falar de volta, eu não vou nem terminar a mensagem. Mas como olhar também está falando de Ló aqui, nos versículos. Eu não vou nem entrar ali, porque aí Jesus diz aqui nesse mistério. Digo-vos, para mim começar a pregar. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será deixado e o outro será levado. Glória a Deus. Parece que vejo, pastor Manuel. Quando Jesus está dizendo esse mistério, parece que vem Jesus falando com o mistério de aliança. Jesus falando com o mistério agora, irmãos, mas ele estava tão gostoso de falar lá de Noé. Não, agora o mistério é para nós. Noé já passou. Acabou-se água. Agora o mistério vai acabar em fogo. Então o mistério agora é para nós e para a nossa geração. Aleluia! Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a dizer que alguém já... Não sei se alguém já ouviu esse mistério. A dizer que alguém já andou dizendo aí que teve uma visão. E que nessa visão ele via. Visão, irmão. O que nessa visão ele via? Quando Deus se levantava do trono. Oh, isso aí. E nessa visão, pastor Ricardo, ele disse que via Deus se levantar do trono. E até Jesus dizer, meu filho, chegou a hora. Vai buscar a tua igreja. Não sei se alguém já ouviu essa visão. Se alguém já contou. Vai buscar a tua igreja. E Jesus olhou para o pai e disse, não, pai, eu ainda tenho muita coisa para fazer. Ainda não, pai. Que negócio é esse? Nossa, eu acredito que Jesus está lá no céu. Não chega a hora em que o pai se levanta e diz, vai buscar a tua igreja. Vai buscar a tua igreja. Aquela que você comprou com sangue. Eu não acredito que Jesus está aí, ó, a todo momento esperando. Será que é hoje? Será que é hoje que o pai vai dizer para mim buscar? Eu acredito que é mais ou menos assim, pastor Manuel. Eu não creio. Nesse mistério está onde? Então Deus errou na conta. Que negócio é esse, irmão? A Bíblia diz que chega a hora. Quem sabe é o Senhor. E o momento está marcado, o momento é certo. Quando ele se levanta do trono e diz ao filho, vai buscar, pode ter certeza de uma coisa. Se eu estiver preparado, eu vou subir. Se eu não estiver preparado, eu vou ficar. Glória a Deus. Aleluia. Mas por que você sempre fala você? Irmãos, eu falo eu, sabe por quê? Porque da mesma forma, eu sou ser humano, eu não sou melhor do que você, não é porque eu tenho uma carteirinha de pastor que eu tenho lá no céu uma cadeira. Essa cadeira aqui é tua Elias. Não, irmão, eu sou sujeito a falha e a erro. Eu posso errar e ficar assim, Senhor, porque eita que coisa linda, o mistério de Jesus, Anderson. Quando Deus, aleluia, está falando com Noé, ou seja, o povo, pastor Ricardo, eles não estão dando crédito na palavra. Se nós for observar, nós vamos ver que o mistério é esse. Não davam crédito na palavra, já não cria mais no profeta. Olha que coisa linda, o mistério estava um caos só. Aí eu começo a entender por que os dias nossos seriam como os dias de Noé. Porque se hoje, irmãos, nós parar para analisar, nós vamos ver que da mesma
a porta da palavra de ordem sobre a vida daquele que está aqui como porta-voz. Tem muitos que não estão dando crédito. Vai estar no céu, já vou terminar essa palavra. Nós temos que estar purificados. Nós temos que se santificar. Aleluia. Temos que nos purificar. Mas Elias, como é que eu me purifico? Já ouvi muito nessa conversa falar de purificação. Eu já ouvi muito falar de santidade. Mas como é que eu me santifico? Como é que eu me purifico? Irmão, não tem outro caminho. Quer ser purificado? Quer ser santificado? Entra por esse caminho. Olha aí. Entra por esse caminho. A palavra do Senhor, caso contrário. Isso é antibíblico. Eu vou provar para você que isso não é antibíblico, isso é bíblico. Aí João, no capítulo 17, versículo 17 diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Onde é que busca a santificação? Pai, Jesus dizendo: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não tem outro caminho para a santificação. A palavra de Deus. Você pode buscar outros caminhos, mas quer ser santificado? Por isso que Jesus disse: que negócio é esse? Por isso que Jesus disse, irmão, para nós meditar na palavra de noite, porque se eu medito de dia e não medito à noite, eita, que coisa linda, então só estou me purificando de dia. À noite eu posso iniciar, à noite eu posso pegar alguma mancha, mas Jesus disse: eita, que coisa linda, parece que me vejo, pastor Mourão, medita nesta lei, ou seja, se purifica nessa palavra, de dia e de noite, de dia e de noite. Meu Deus, o Deus ensina mesmo, Pai. Hoje eu vou aprender. Mas pagou o preço no jejum, na oração. Você pode pagar o preço no jejum, na oração. Mas a palavra não caminha junto. Se a palavra, por quê? Mas Elias, então me dá mais um versículo aí. Agora, João 15:3. O que diz aí? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Quem é que está dizendo isso? Jesus. Quer ser limpo? Obedeça a palavra do Senhor. Meu Deus. Quer ser limpo? Entra aqui nesse livro. Quer ser santo? Quer ser purificado? Mas meu Deus, o que eu vim fazer hoje aqui? Sabe por que tu está aqui nessa noite? Porque o meu Deus te ama. Porque o meu Deus, ele tem um negócio contigo. Ele não abre mão da tua alma. Meu Deus, tu és fiel. Mas para você entender, ele não abre mão, mas ele te deu um livre-arbítrio, você escolhe se você quer continuar com ele ou você não quer. Se você quer morar com ele ou você não quer. Ele te deu, olha, escolhe. Não vai ser por força. O negócio vai ser assim, escolhe. Que Deus bom é esse? Elias, todas as mensagens passadas foi tão bom. Essa daqui está sendo melhor. Não desfazendo das outras. Sabe por quê, irmão? Porque hoje você vai aprender o caminho da santificação. Você aprendeu o caminho do arrebatamento. Hoje tu está aprendendo o caminho da santificação. Palavra de Deus. A palavra do Senhor. Aí eu começo a entender.
Por que Jesus, aleluia, meu Deus, nessa mensagem, ele começa a dizer, dois estarão numa cama. Estarão dois em uma cama. Um será tomado e o outro será deixado. Você que é casado, está aqui nessa noite. Você que tem a sua esposa, você que tem seu esposo, está aqui nessa noite. Essa mensagem é para mim e é para você. Por que Jesus ele deixa dessa maneira? Estarão dois em uma cama. Um será tomado e o outro será deixado. Aí eu vou lá e começo a observar quando Jesus, aleluia, na sua palavra, ele começa a falar com respeito ao casamento, com respeito à união. Aí eu vou lá para a gente, eu vou vendo Deus criar o homem e a mulher. Eu vou vendo Deus fazer o primeiro casamento. Eu vendo, eita, que coisa, Deus unindo um casal. E Deus, ele deixa o casal para ser transparente um com o outro. Aí eu começo a entender que negócio é esse, Deus. Meu irmão, você quer entrar no céu? Você e seu esposo, você e sua esposa, ser transparente, irmão. Elias, vai apertar um pouco, irmão. Eu quero entrar no céu, mas eu também quero que a minha esposa entre junto comigo. Imagina. Irmãos, olha só. Ser transparente com a sua esposa. Ser transparente com o seu esposo. Imagina, você lá em casa, recebe uma ligação, uma mensagem, meu esposo está próximo de mim. Nessa noite eu quero te dizer, ser transparente dentro da tua casa. Quando Deus te uniu, você e ela em você. Ou seja, o mistério é carne da tua carne e osso do teu osso. Você é um por ela. A gente é um só. Se for um só, não tem essa minha esposa não pode fazer o que eu faço. Você pode enganar sua esposa, você pode enganar o seu esposo, mas o noivo, o esperado da nação, não pode enganar, ele vem aonde não pisa. E o outro será deixado. Eu vou trazer para dentro da igreja. Eu não vou levar para fora, não. Vou trazer aqui dentro. Aí eu começo a entender que o mistério, eita que coisa linda. Jesus está dizendo esse mistério. Samuel começa a entender. Olha só. Um será tomado e o outro será deixado. Eu começo a entender que dentro da igreja, meu Deus, que negócio é esse, pastor Ricardo? A igreja está preparada, mas tem muitas pessoas que não estão preparadas. É dessa maneira. A igreja
você está dentro da igreja, porque a igreja já está preparada. Elias também prova. Abre a sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 7. Você vai ver que está escrito dessa maneira. Aleluia! Deus maravilhoso. Alegremos-nos, exultemos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, cuja sua noiva já se preparou. Ou seja, a igreja já está preparada, mas ainda dentro da igreja tem pessoas que não estão preparadas. Nessa noite, se você se encontra dentro da igreja não preparado, nessa noite é uma noite de você se preparar. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas como é que eu sei se eu estou preparado ou não? Se você está andando conforme a palavra, você está preparado. Meu Deus. Se você está andando dentro da palavra, você está preparado. Porque quem te santifica é a palavra. Mas se você anda falando mal do teu irmão, se você é um daqueles que falam, né, aqueles que ficam na plateia esperando que hoje o pastor, se hoje o pastor Ricardo tiver a oportunidade, na hora que ele tiver a oportunidade, eu vou me levantar do meu lugar e vou desmascarar. Você vai desmascarar quem? Se você já está sendo desmascarado, né? Para tirar sua mão, mas Deus não envergonha ninguém, pois é, ele não está te apontando, mas ele está dizendo o que você disse. Então nessa noite, você não quer. E hoje a irmã Judite se levantar para cantar. É hoje que eu acabo com a graça dela. Se hoje o pastor Manuel, ele está tivendo a oportunidade, é hoje que eu acabo com ele. Nessa noite eu quero te dizer, sabe quem que você deve se levantar para acabar? É com as artes de Satanás. Sabe que hora é essa? Aleluia. Igreja, sabe que hora é essa? Fiel. Não é essa hora que eu estou dizendo. Sabe que hora é essa? É a hora de nós compreendermos que só a palavra de Deus gera santidade. Essa é a hora de compreendermos que só a palavra de Deus gera santidade. Se você ficar dormindo, irmão, você pode ser surpreendido. Meu Deus. A Bíblia diz que como o relâmpago, que sai de uma extremidade do céu até a outra extremidade, assim será. Quando eu falei de noiva aqui, que o noivo está preparado, para ser noiva precisa de aliança. Para eu ser noivo de alguém, ou para eu ser noiva de Cristo, eu tenho que ter aliança. Sem aliança, uma certa vez eu fiz um noivado aqui, eu fui, meu noivado também, até o pastor junto do noivo veio fazer o noivado. Porque ele tinha descer o chicote na igreja. Eu digo, Jesus, que noivado é esse? Eu andei que ele fazer noivado, bateu em todo mundo. E eu digo, me arrependi de não ter gravado esse noivado.
Foi tão bom, né? Que coisa, então você entra no prumo, o mistério é esse, que noivado foi aquele? Não porque foi o meu, não, irmão. Mas foi porque o homem trouxe um mocotão naquela noite, ó. Eita, que noivado, Jesus. Eu pensei que ele só ia falar assim, olha, é assim, que nada, irmão, ó. Foi um noivado daquele que desce a rir pela costa. Eu louvo a Deus. E naquela ocasião que eu noivei, tinha uma aliança dentro daquele mistério. E foi colocado aqui no dedo, eu coloquei lá dentro da noiva. Porque o noivado tem que ter aliança. Porque uma aliança quer dizer compromisso. Compromisso quer dizer que com a aliança, pastor Ricardo, eu sou compromissado a alguém. Alguém tem compromisso comigo. E eu tenho compromisso com alguém. Mas tem tanta gente que já perdeu a aliança. Tem tanta gente que nem aliança não tem. Elias, não, só porque também não tem. Não, eu estou falando da aliança que foi lá na cruz do Calvário. Eita, Jesus! Quando Jesus reúne os discípulos, parece que veja a última ceia. Antes de ele partir, ele fala da aliança. Olha, este sangue, Jesus ali mostrando para os discípulos. Está vendo esse sangue aqui, ó? Este é o sangue da nova aliança. E que Jesus está dizendo. Só que depois Paulo, lá em 1 Coríntios, vai dizer a mesma coisa que Jesus disse. Este é o sangue da nova aliança. Que maravilha! É o segredo de batalha! Oh, Deus maravilhoso! Para um noivo que pagou caro pela aliança. Pagou caro para ser a noiva. Eita, que dote caro foi esse? Aliança! A mais cara para uma mulher. Qual é o noivo, pastor Ricardo, que paga caro pela aliança e ele mesmo se desfaz da noiva? O noivo nunca vai se desfazer da aliança. Estou dizendo de Jesus agora. Mas a noiva, muitas das vezes, por tardar do noivo, se esquece que tem uma aliança com ele. Poucos dias atrás, eu dizei isso aqui, já disseram. Os irmãos que estavam lá na sede, eu contei lá. A irmã Judite estava lá naquela noite, depois nós conversamos, ela ainda falou para mim, ó, aqui no meu dia ela falou. Eu estava lá e eu disse que eu tive uma visão, quem lembra? Que tinha um defunto em cima do púlpito. Irmãos, lembra que eu contei isso aí? Que assim era um homem que estava deitado em cima do púlpito da igreja. No final do culto a gente conversava, lá da igreja. A irmã Judite falou uma palavra para mim e foi essa palavra. Sabe o que é isso? É morte espiritual. Foi, irmã Judite? É morte espiritual. Hoje eu estava conversando com um irmão. Quando eu conversava com ele, ele disse, pastor, eu fiquei sabendo de algo e quando eu fiquei sabendo, na mesma hora veio na minha mente. Aquele feito. Sabe aquela visão que tu teve lá, que o Senhor contou? Pois é. Veio na minha mente, o Espírito Santo me fez lembrar. Pessoas estão subindo no púlpito do pastor. Verdadeiramente. Eu tive a visão, a irmã Judite só complementou, é morte espiritual. Irmãos, quando acontece isso, sabe o que é? Alguém já perdeu a aliança. Alguém já quebrou a aliança. E quando alguém perde a aliança, pastor Ricardo, ou seja, quando
perde a aliança, quer dizer que perdeu o noivo. Quer dizer que já não tem mais compromisso com o noivo. Quer dizer que o noivo já não tem mais compromisso. Aí eu começo a entender. Aí eu começo a entender o que está acontecendo. Porque tem tanta gente. Porque quando perde, ele dá valor. Não é assim que tem notícia aí fora? Quando perde, ele dá valor. Por que ele dá valor? Porque o preço é caro. Meu Deus. Eita. Quando perde o noivo, eu já não tenho mais o abraço do noivo. Eu já nem sinto mais o cheiro do noivo. Eu já nem sinto mais a alegria do noivo. Eu já nem sinto mais. Eu já nem lembro mais como é a voz do noivo. Eu perdi a aliança com ele. Nessa noite eu quero te dizer, pelo amor de Deus, não perca a aliança. Jesus está voltando. O noivo esperado está voltando. Meu Deus. Jesus, maravilhoso. Nessa noite, a igreja se coloca de pé e meu Deus, poderia continuar, mas eu posso pregar até a meia-noite. Eu posso continuar batendo na tecla, às vezes precisa voltar. Mas muitas das vezes vai sair alguém desse culto. E eu não vi nada. Eu não senti nada. Só ele viu, só ele sentiu, só ela viu, só ela sentiu. Você quer ver, se você quer sentir? Pelo amor de Deus, renove a sua aliança nessa noite. Eu não estou dizendo que vocês estão com a aliança quebrada, não. Mas eu convido você que tem sua esposa e o seu esposo. Sai do seu lugar. Vem aqui na frente, você que tem sua esposa e seu esposo aqui. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. O casal. Deus maravilhoso. Espírito Santo de Deus. Tu és lindo, meu Deus. Aleluia. Tá aqui, ó. E a palavra está dizendo, estarão dois em um. Um será tomado e o outro será deixado. Nessa noite, aqui o pastor Manuel tem já 30 anos, 34, 36, 40, 40 e 41 anos. Poderia estar com esse microfone falando para mim, né? Mas eu vou dizer tanto para ele quanto para mim. Mas quando eu também falo. Vamos estar. Porque a Bíblia diz que somos uma só carne. Vamos estar, irmãos. Casais que estão aqui nessa noite, pelo amor de Deus. Você que tem sua esposa em casa, seu esposo.
Vamos estar, sabe onde, irmão? Eu trago essa palavra para mim, para você, para nós. Na torre de vigia e não descer dela. Pelo amor de Deus, vamos ser transparentes. Pelo amor de Deus, porque se Jesus voltar, essa palavra pode se cumprir na minha vida. Essa palavra pode se cumprir na tua vida. Para que isso não venha se cumprir na minha e na tua vida, vamos estar na torre de vigia e não descer dela, pelo amor de Deus. Da mesma forma que essa palavra pode cumprir na minha vida, como também pode cumprir na nossa vida. Nós dois. Pelo amor de Deus, Deus nos constituiu família. Família. E o alvo de Satanás, sabe qual é? A família. E a coluna da família, a estrutura da família qual é? O casal. O pai e a mãe. Se Satanás consegue acertar o alvo, se ele consegue acertar a coluna, toda nada é macho. Toda a família está arruinada. Por isso, nessa noite, eu quero te dizer, pelo amor de Deus, suba a torre de vigia, não deixa dela. Mas, Elias, eu já fiz isso. Eu já deixei minha esposa de lado, eu já saí sozinho. Mas, noite, eu quero te dizer, pelo amor de Deus, não faça mais. Porque somos uma só carne. Somos uma só carne. Não faça mais. Mas, Elias, porque muitas das vezes, ela me deixa derrota, ele me deixa, pelo amor de Deus. Todos são uma só carne. Adão, esta agora é ossos dos teus ossos e carne da tua carne. Vamos estar orando nessa noite. Adriano, vem orar. Para Jesus salvar. Vou para você, Senhor. Você pode abraçar o seu esposa aí. Ore com ela. Aleluia. Louvado seja o nome de quem sabe. Satanás estava armando um laço contra a minha vida, contra a sua vida, eu não sei. O mundo espiritual é diferente desse aqui que estamos vivendo. Por isso, nesse momento, abrace e ore com ela. Ore com ele. Porque eu creio que o nosso Deus vai fazer coisas lindas e testemunhos vão acontecer, irmãos. Aleluia. Não porque estou pregando aqui, mas desde o primeiro dia da campanha até o dia de hoje, o nosso Deus da mão estendida sobre as nossas vidas nos sustentou. Pessoal da amada igreja, com a paz do Senhor. Amada igreja, estenda as mãos para cá. Aleluia. Louvado seja Jesus. Amantíssimo e eterno Deus. Mais uma vez elevando nossos pensamentos aqui. Pai, Deus, está aqui os teus filhos, Senhor. Meu Deus e meu Pai, vem assim, Senhor. Meu Deus, ó Pai, querendo cumprir com o teu precioso sangue. E que toda obra ao contrário venha por terra. Pai amado, Senhor, que todos os levantes de Satanás venham por terra, Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu te peço, Senhor Jesus. Continua abençoando, Senhor, os lares do teu filho. Pai, cerca com os carros de fogo. Acampa, Senhor, os teus anjos ao redor, Senhor, de cada um dos teus filhos. Pai querido, e que como laço satânico venha cair por terra. Pai
Jesus. Aleluia. E eu digo o que Isaías diz. Porque, irmãos, Isaías, lá no capítulo 6, quando morreu o rei Uzias, se você for olhar lá no versículo, você vai ver que ele diz assim: eu sou um homem de lábios impuros. Ele disse: eu sou um homem de lábios impuros. Ele não disse o que ele fez. Ele reconheceu o que ele era. Eu sou. Pode chegar. Aleluia. Eu sou homem de lábios impuros. Mas ele não disse se ele tinha mentido, se ele tinha falado mal do tio dele, do pastor. Ele não disse, ele disse o que ele era. Nessa noite eu não sei o que você é, mas eu te digo da mesma forma que Isaías. Acredite, irmão. Hoje não é um serafim que pousou aqui, não. Hoje o próprio Deus desceu nesse irmão. Por isso eu te digo, irmão, nessa noite, diga para ele que você é. Eu não sei se você é um mentiroso. Eu não sei se você é um caluniador. Eu não sei o que você é. Mas essa noite eu te digo, como Isaías, diga: eu sou homem de lábios impuros. Não importa o que você vê. O que importa é você confessar o que você é. Para você então sempre. Pra onde está indo? Os sinais já pode perceber. A palavra de Deus está se cumprindo.